Próximo. 2. Agora a refração de pulsos. Ó. Refração de pulsos. Aí, só faz um favor para mim. Deixa um espacinho para a reflexão, onde eu vou colocar aqui do lado. Ó, eu vou colocar a reflexão de ondas bidimensionais. Daí eu amplio o conceito para ondas normais, sem ser pulso. Mas é a mesma coisa daí, tá? Pulsos. Vamos lá, refração. Você lembra que refração era mudança de meio? Como a gente está entendendo, eu estou fazendo pulso de corda, porque é mais fácil de entender. Então, para mudar o meio, vai ter que mudar de corda, certo? Eu vou fazer de duas cores, ó. Vou fazer uma primeira corda vermelha. E eu vou passar para uma corda verde, pronto. Aí não vou fazer ela mais espessa, senão fica muito feio o desenho, tá? Aí lembra que a gente falou também, né? Então, ó, você tem aqui uma densidade da primeira e você tem uma densidade da segunda, tá? Vou colocar aqui a da B é maior que a da A. Ou seja, é aquele caso, né? Do menos para o mais. E depois, ó, eu vou colocar da mesma, só para não ter confusão depois. Então eu mandei aqui um pulso, ele vai mudar de corda, ele vai mudar de meio. E aí, você tem lá, ó, o Mi da primeira, você tem o Mi da segunda, só que agora ela vai do mais para o menos, ó. Então inverti aqui, tá? Vai do mais para o menos. Muito bem. O que eu quero que você perceba, né? A gente já falou muito sobre isso, principalmente lá na luz. A luz é um tipo de onda, né? Sempre que tem refração, também tem reflexão, também tem absorção, né? Isso na prática. Então, vai passar um pouco para outra corda, assim como vai voltar um pouco. Aqui passa, não faz sentido algum ela mudar a fase. Aqui passa que nem estava antes, né? Ela só mudou o meio, ela vai mudar a velocidade, só que se ela veio crista, ela continua sendo crista. Se ela veio vale, ela continua sendo vale. Então, a onda que atravessou, a onda que mudou de meio, essa aqui sempre mantém a fase inicial. Então, se veio crista, continua crista, e aqui também. Certo? Beleza? Só que além de ter aqui refratou, que aqui mudou de meio, tem aqui voltou, tem a refletido. E é por isso que eu falei aqui em cima, né? Ó, já vai associando. Não tem uma reflexão com meio preso, com meio fixo, não tem uma com que ele tá livre. Aqui tá fixo, te lembra menos pro mais ou mais pro menos? Não fica mais rígido ali, não é não uma extremidade que não mexe, basicamente? Então aqui te lembra menos pro mais. Agora, se for livre, não tem aquela força de volta, né? Então isso aqui te lembra o quê? Te lembra mais pro menos. Pronto, resolvido. Então, ó, se for do menos pro mais, aqui passou, continua a fase normal. Agora, aqui voltou, como é do menos pro mais, aqui volta com inversão de fase. Então, o que era crista volta sendo vale. Certo? Agora, se for do mais para o menos, te lembra livre. Aqui te lembra livre. Essa aqui não tem aquela força, ó. Então, essa aqui volta sem inverter a fase. Tudo bem? Beleza? Aí assim, né, depende de vários fatores, depende de várias coisinhas, mas você tem que essa energia total antes, você tinha lá 100%, né? Ela vai ter que ser dividida para 2 pulsos agora. Então, ó, passou 80%, voltou 20%. Então, aqui vai mudar as amplitudes, vai mudar as energias, tá? Então, na refração, você vai acabar perdendo um pouco de energia, porque voltou um pouquinho, tá? Então, aí você perde um pouco da amplitude. Mais, não, pagou demais. Mais, na refração, isso eu vou escrever, vou ter que escrever. Você tinha um VA, aqui você tem um VB. Você tem um VA, você tem um VB. VA e VB, VA e VB.
O que a gente aprendeu, o que eu venho repetindo faz tempo? A velocidade depende do quê? Depende do meio, certo ou não? A velocidade depende do meio. Então, como mudou de meio, a velocidade do A é diferente da do B. O VA é diferente do B. O VA é diferente do B. O VA é diferente do B. A frequência depende do quê? A frequência depende da fonte. Ou de quem está recebendo, né? Do observador. Mudou a fonte? Mudou o observador? Não. Então aqui a frequência do A é o quê? Igual à frequência do B. A frequência do A é igual à frequência do B. Aqui igual. E aqui também. Então, na refração, que você sempre pode afirmar, e na verdade é só essa afirmação daí. Quem não muda, quem é constante? A frequência. Né? A frequência ela é constante, ela não muda na refração. A velocidade muda? Sim. Consequentemente, né? Não é de decorar as coisas. Se a equação mais básica é V igual a lambda F, o V não muda, mas o V muda, o que acontece com o lambda? Com certeza, né? Ele vai ter que mudar também, e na mesma proporção daí, né? Mas vamos lá, por partes, ó. Chegar nisso daí. Tudo bem? Beleza? Então, ó, refração, partes importantes, conceitos importantes. Muda a velocidade porque muda o meio. Não muda a frequência porque não mudou a fonte. Fechou? Vai lá, volta aqui agora na reflexão, ó. Vamos colocar agora uma onda bonitinha. Eu vou tentar caprichar ao máximo. Só porque eu falei máximo, ele já baixou um pouquinho aqui. Ao máximo. Para de falar máximo que para de baixar. Aí, muito bom. Beleza. Ó, é bem parecido mesmo. Só que daí agora eu vou fazer ela bidimensional, então eu vou usar aquela representação que a gente já viu, né? Ó, risquinho cheio, risquinho pontilhado. Risquinho cheio, risquinho pontilhado. Pergunta, você lembra? O que é o risquinho cheio? Crista. O que é o risquinho pontilhado? Vale. Né? Então você tem aí a formação de cristas e vales. Ó, isso aqui, ó, é o que? Uma frente de onda, né? Ela está dividindo aí uma região já atingida para uma região não atingida. Então eu posso fazer o que? Lá da fonte, né? Considerando que a fonte está aqui, até a nova frente de onda, ó, eu vou desenhar um, como que chama esse em linha reta aqui? Raio, né? Esse aqui é o raio incidente. Muito bem. Aí você vai lembrar, porque repete mesmo. Aqui é o ponto de incidência, né? O que você desenha no ponto de incidência? A reta normal. Tá aqui. Leis da reflexão, mantém? Mantém, igualzinho a gente já viu, ó. Qual que era? Ângulo antes. O que eu tenho de ângulo antes? Eu tenho izinho. E que eu vou ter? Eu tenho uma abertura depois, né? Vou começar com o raio, ó. Então, a abertura mantém. Então, o ângulo não muda. Só que daí agora, ó. O que a gente vai fazer? Bateu ali num espelho, bateu ali no chão, bateu ali na água, né? É uma extremidade fixa, certo? Então, nesse caso, eu estou considerando que a extremidade seja fixa. Se a extremidade é fixa, como que volta? Volta com inversão de fase, não é? Então, ó, estou considerando que esse pedacinho aqui, ó, essa frente, é a imediatamente antes de bater, né? Então, se veio vale, volta a ser o quê? Volta a ser crista. Depois, vale. Depois, crista. Aí você continua o desenho. Vale. Crista. Vale. Crista. Tá, o que a gente pode afirmar? Na reflexão, ó, você tem o ângulo antes, tem o ângulo depois, né? Aqui é o Rzinho. Então, uma das leis da reflexão falava o quê? A primeira lei, né? Aqui era o RI e aqui era o RR. Continua sendo a mesma coisa, ó. Primeira lei, o RI, o RR e a reta normal são o quê? Qual que era a palavrinha? Coplanares. Coplanares. E a segunda lei, que a segunda lei fala que o ângulo antes em relação à normal
é igual ao ângulo depois em relação ao normal também. Só que daí, olha só, ó, você não tinha um V1, você não tem um V2 agora? Sim ou não? Mudou o meio? Não. E é uma reflexão, né? A gente está considerando que não teve absorção ali. Então, a energia não perdeu. Então, na reflexão, eu posso falar que o V1 é igual ao V2. Que mais? A fonte não mudou, que o F1 é igual ao F2. Consequentemente, o que eu posso falar do lambda? Que o lambda 1 é igual ao lambda 2. Então, se você vem aqui e mede, ó, isso aqui é um lambda. E se você vem aqui e mede, isso aqui também é um lambda. Então, aqui não há alteração basicamente de nada, né? Mas inverteu a fase porque foi uma extremidade do tipo fixa. Beleza? E se a reflexão for do tipo ideal, ó, né? Então não houve refração alguma, não passou nada para outro meio, não houve absorção nenhuma, aí você pode falar que a amplitude primária é igual à amplitude secundária. Como que você vê a amplitude nessa onda aqui, nesse desenho? A resposta é não vê, né? Porque você está vendo, ó, só a linha cheia e a linha pontilhada. A amplitude seria o tanto que ela subiu depois o tanto que ela desceu. Então nesse desenho você não enxerga a amplitude. Você não enxerga a vibração, né? Você enxerga a propagação. Beleza? Tranquilo? Muito bom, muito bom. Próximo. Agora aqui na refração. Basicamente o mesmo desenho, só que daí deixando atravessar, né? Bora lá, caprichar, hein? Tentar. Dá o meu máximo. Agora não foi pra baixo. Foi pra cima. Ah, mas ficou bom. Beleza, então vamos mandar a nossa primeira onda, ó. Vai desenhar muita onda hoje, viu? Beleza. Aí você desenha o primeiro raio. Você vai ver daqui a pouco na interferência. Aí você tem lá o raio incidente. Aí você desenha quem agora? Você desenha a reta normal. Eu vou fazer considerando que seja um raio luminoso, tá? Só pra gente manter aquilo que a gente aprendeu, pra ficar bem legal o desenho. Só porque eu falei. Aí, agora ficou certinho. Aqui tá normal. Aí você faz, ó, ângulo antes. Aqui o izinho. Muito bem. Agora vamos lá. Você tem meio A, você tem meio B. Eu vou colocar que seja do menos para o mais. Tá? Vou colocar do meio menos para o meio mais. Eu tô considerando, vamos lá, vou colocar aqui em cima, ó. Eu tô considerando que seja um raio luminoso. Que quando cai esse aqui. Muito bem, vamos lá. Qual era a frase? Essa frase da aula passada, né? Do menos para o mais. Luz, fica mais difícil. Se fica mais difícil, a velocidade diminui, né? Se a velocidade diminui é porque o ângulo também. Então, aquele raio, ó, ele vai se aproximar. Então, ele fica mais próximo à normal. Muito bem, até aqui beleza. Só que outra coisa, ó, vamos lá. Você não tinha uma velocidade VA? Você vai ter uma velocidade VB. Certo ou não? Sim. Quem que é maior, o VA ou o VB? O VA. Por quê? Porque ele foi do menos para o mais. Ficou mais difícil, a velocidade diminui. Então, nesse caso aqui, o VA, ele é menor que o VB. Certo? O VA... Aqui, certo, aqui. Tá louco? O VA, ele é maior que o VB. Agora tá certo? Agora tá certo, né? Muito bem, então foi do menos para o mais, ficou mais difícil, né? Se ficou mais difícil, é porque a velocidade do B, ela diminui. Então, do A é maior que a do B. Beleza, só que é uma refração, né? Não? Se é uma refração, é porque a fonte não mudou, a frequência de A é igual à frequência de B. Consequentemente, ó, o que eu posso fazer? V não é igual a lambda vezes F? Se você isolar a frequência, é só para você ver que não decora nada, tudo é conceito. Se eu isolar a frequência, ela não vai ficar a velocidade dividido pelo lambda? Então pronto, uma equação está montada. Qual que é a equação que está montada? Essa aqui, ó, que V1, ou VA, né?
sobre lambda A tem que ser igual a VB sobre lambda B. Então, a razão de velocidade lambda é constante. Pronto, essa aqui é uma. Comigo, vai lá, você. Se a razão de duas grandezas é constante, as duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente, não é? E se é diretamente é porque se uma aumentou, a outra aumenta. Se uma diminuiu, a outra diminui. Ou seja, olha só, ó, você vem aqui no seu desenho, aí você tinha um lambda antes, ó, de um vale até um vale. Então você tinha aqui o lambda A. A velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu é porque o lambda também vai diminuir. Então no seu desenho agora, ó, essa onda ela tem que ficar mais curtinha. Vamos lá, ó. De novo, só para você conseguir lembrar no seu desenho depois. Eu não coloquei que está chegando aqui uma linha pontilhada. Na refração, não muda a fase. Né? Então, é imediatamente antes de mudar o meio. Então, a próxima vai ser o quê? Não muda a fase. Então, continua sendo vale. Aí, depois a próxima. Aí é crista. Vale. Crista. Vale. Aí você fica uns 3 dias desenhando aqui. Agora eu fiz muito pequenininho, sou mané. Tá, mas já tá ótimo. Aí agora se você vier aqui, ó, e você medir, esse é o lambda B. E ele visivelmente ficou menor porque a velocidade diminuiu. Correto? Aí se você vir aqui, né, medir o ângulo, ó, o ângulo também diminui. Aqui é o Rzinho. Mas, como é luminosa, né, acabei de colocar o luminoso, mantém a primeira equação, ó. Vamos colocar aqui as duas de novo, ó, RI, RR. Lembra das leis? Estou reforçando mais a sua mente aí, né? Qual que é a primeira lei da refração? RI, RR e N são coplanares. E o que mais? A segunda lei é a lei de Snell, é NA, seno do primeiro ângulo, igual ao NB, seno do segundo ângulo. Eu não vou deixar uma equação pronta, porque não é de decorar. Porque, ó, isso aqui você consegue muito bem sozinho, bem tranquilinho, né? A fonte é a mesma, a frequência antes igual a frequência depois. Isso aqui você usou tanto que você acaba lembrando sem querer, né? A lei de Snell. Outra, para você misturar as duas equações, o que você pode fazer? Lembrar da definição do N. O que é o N? Índice de refração. É C sobre V. Então, se você quiser montar uma equação única, no lugar do N você vai colocar C sobre V, aí no caso A. No lugar do N, C sobre VB. Aí você corta as velocidades da luz, né, no vácuo, que é o Czinho, e fica com VA e VB. Aí, se quiser juntar seno com lambda e V, pode fazer, mas que nem eu falei, não há necessidade alguma. Você consegue se virar com essas daí. Muito bem se virado. Beleza? Aí pode ser do mais pro menos, enfim, né? Eu te dei a base boa aí para você conseguir agora fazer qualquer um dos casos que aparecer. Fechou? Então essa é a refração, essa de ondas, no caso mais geral aí. Tudo bem, vou passar. A gente tem, agora olha só, vamos lá. Tanto essa daqui, tanto refração quanto a reflexão, são fenômenos que podem acontecer com ondas e com matéria. Você fala assim, como assim com matéria? Pega um lápis e joga na parede, ele vai bater e vai voltar, né? Então ele refletiu. Pega um lápis e joga no copo d'água, ele entrou na água, né? Então ele mudou de meio. Então, para matéria, vale reflexão, vale refração. Normal, tá? Normal. Agora, os próximos dois fenômenos, aí são exclusivos para ondas, e eles são bem interessantes. Vamos lá.